Bom dia, turma, dando continuidade ao nosso assunto, né, de coesão. Agora vamos ver os conectivos, tá? Para vocês usarem esses conectivos de modo diversificado, tá bom? Porque na construção de um texto, pessoal, principalmente o dissertativo, que é o texto cobrado no Enem, vocês precisam usar esse conectivo com muita prioridade, com muita propriedade, tá? E segurança, diversificando. Ele interfere diretamente na competência 4, tá? Que é a construção da argumentação. Então, você deve ter conhecimento desses conectivos e usá-los de modo bem diversificado, tá? Então tem aqui alguns conectivos, exemplo de conectivo que dá ideia de relevância, prioridade, principalmente, primordialmente, em primeiro lugar. Esse conectivo aqui, geralmente nós usamos para o argumento 1, tá? Esse aqui, olha, sobretudo, ideia de relevância, antes de mais nada, ideia de quê? De relevância. Acima de tudo, ideia de relevância. Primeiramente, ideia de prioridade. Temos aqui o conectivo temporal, tá bom? Exemplo, finalmente, agora, frequentemente. Gente, eu não gosto desse conectivo agora, porque é muito comum. Vamos usar uns conectivos mais sofisticados, mais raros, né, dentro do texto. Eu gosto mais do odiernamente, para dizer hoje em dia. Quando você quer dizer hoje em dia, você coloca odiernamente, pronto, sem problema, o avaliador vai amar, vai entender que você domina a língua portuguesa também, porque você sabe usar os conectivos, tá? Aí, ó, constantemente, ocasionalmente, às vezes, eventualmente, sempre, raramente, posteriormente, anteriormente, pouco antes, pouco depois. Pessoal, grava isso na cabeça de vocês. Diversificação dos conectivos vai enriquecer o texto de vocês, tá bom? Vamos para os outros conectivos, tá? Conectivo de soma, adição, né? O mas, nem, o também, não só, mas também. Esse aqui só vale os dois juntos, tá? Não vai usar separado não, tá bom? Se você usar o mas para dar ideia de adição, tem que usar o também, tá bom? Então será mas também. Aí outro, assim como também, ademais, esse ademais é lindo, os avaliadores amam. Outro sim, é perfeito, os avaliadores adoram, tá? Além disso, eles são exemplo de conectivo de adição, tá? E geralmente esse conectivo aqui, esses aqui, eles são usados para começar o seu terceiro parágrafo do texto dissertativo, que é o momento que você vai colocar o seu argumento 2. Vamos ver o exemplo aqui? É importante não só a sua presença neste evento, como também do seu colega de trabalho. Como também vai dar ideia de adição, o não só, ideia de adição também, tá bom? Então, diversificação é a palavra dos conectivos para você tirar uma nota muito boa em redação, texto dissertativo. Eu mandei uma redação complementar para vocês praticarem a coerência e a coesão, tá bom? A ideia de conclusão. Gente, tem aí o conectivo portanto, ele é muito usado, tá bom? Então, procura colocar, olha só, lindo, em síntese, em resumo, tá? Dessa forma, assim sendo, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, tá? Então, diversifica os conectivos, não bota os conectivos óbvios, porque conectivo óbvio não enriquece o texto, tá? Vai mostrar que o seu nível é muito raso, tá bom?
Vamos lá, o próximo, ideia de contradição ou oposição. Essa ideia de contradição ou oposição vocês vão encontrar, pessoal, principalmente nas conjunções subordinadas, concessivas e na conjunção coordenada adversativa. Então, esses conectivos de contraposição você vai encontrar nas conjunções coordenadas adversativas ou nas subordinadas concessivas, tá? Quando você olhar aqui, você vai lembrar perfeitamente das aulas de gramática, né? Quando você estudou as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Olha aqui. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Esse aqui é o preferido dos avaliadores, tá? Não obstante, porque não é tão óbvio, tá? E outra, conquanto. Eu não coloquei aqui o conquanto, mas o conquanto dá uma ideia de contraposição. Vamos ver aqui o exemplo. A aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço, porém ela não surtiu os efeitos esperados. Ideia de alternância você vê lá nas conjunções coordenadas alternativas, tá? Ou, ora, já, não, nem, quer, seja. Olha aqui, ora ele se prepara para a apresentação, ora ele estuda para a prova, tá bom? Então você tem aí conectivos de alternância, geralmente eles são os mais, os menorzinhos que tem, tá bom? Vamos aqui o que dá a ideia de comparação e explicação. Esse aqui você vai usar quando os seus argumentos forem argumentos por comparação, tá? Você tem aqui a relação dos argumentos dos conectivos que você pode usar dando ideia de comparação. Vamos aqui, olha só. Aquele garoto é mais estudioso do que o restante dos alunos. Mais do que, menos do que, tanto quanto, tal que, de tal, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como. São palavras que dão a ideia de comparação. Você usa geralmente quando vai introduzir um argumento por comparação. Você tem aqui a ideia de explicação, tá? A ideia de explicação, o pois, o porquê, o porquanto, essa aqui é mais rara. Por ela ser mais rara, né, não ser tão óbvia quanto o pois, eu prefiro que vocês usem o porquanto, o por conseguinte, por causa de eu acho muito informal, tá? Coloquei, mas é mais informal, é mais oral. Então, eu gosto desse aqui, em virtude de tal forma que, tá bom? É importante estudar, já que as provas começam próxima semana. Isso aí é o exemplo de coesão textual usando os conectivos de explicação.